A gente vê muito hoje em dia as pessoas, vou fazer medicina porque dá dinheiro. E aí o que que acontece? São pessoas frustradas, como qualquer profissional que está fora de uma área que não gosta, atende muito mal o paciente, que eu acho um absurdo, porque se você se propôs a fazer medicina, você tem a obrigação de atender bem o seu paciente. Se o lugar é ruim, sai do lugar. Entendeu? Você não precisa ficar ali. É isso que não entra na cabeça das pessoas, né? Fernanda, mas antes da gente entrar na tribo, eu queria explorar um pouquinho, que é uma das coisas que eu ensino é o storytelling, né? Então eu vou fazer uma metalinguagem aqui. Falar só dos louros não conecta tanto. A gente precisa falar um pouquinho das dificuldades. Então eu gostaria que, se for possível, você lembra como você se sentia nessa época aí que seu marido, que o Cláudio te recomendou o CVM? Como era que estava a sua vida? Ou de repente você lembra de alguma história, de alguma situação que chegou assim, que você chegou em casa e disse, não dá mais, eu preciso mudar isso. Então, eu vim para. Eu estudei no Rio, né? Fiz faculdade na cidade do Rio de Janeiro. E aí a minha vida seguiu um pouco por lá. E aí a gente voltou. Eu voltei, né? Porque meu marido é do Rio. A gente veio para Volta Redonda. Tem uns 5 anos por conta de violência, para a gente ter uma vida um pouco mais tranquila aqui no interior. E aí, quando eu vim para cá, é meio aquele desespero, né? Eu peguei todos os trabalhos que apareceram, porque, né, tinha conta para pagar e um monte de coisa. Então, apareceu pá, eu peguei tudo. E aí, depois eu comecei a filtrar um pouco. Mas mesmo assim, eu ainda fiquei com alguns empregos que eu não curtia muito, sabe? Porque eu Eu consegui direcionar. sei, eu sei. Eu Eu consegui direcionar para minha área principal, que era alergia, porque eu comecei aqui também trabalhando como otorrino, porque eu já conhecia muita gente e tal, muitos amigos. Mas aí o primeiro passo que eu consegui direcionar para minha área, que já foi muito legal. Mas, ao mesmo tempo, eu tive que suprir necessidades da cidade, atender uma quantidade, uma demanda muito grande, reprimida. Então eu trabalhava, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava em 3 lugares. E um lugar que eu trabalhava, eu atendia 100 pacientes por semana. E um lugar era uma loucura, assim, eu atendia paciente, pá. Porque assim, eu sou muito adaptável. Se tem que atender rápido, eu atendo rápido. Mas o problema é a cabeça. Então eu comecei assim, beleza, tô dando conta, tô fazendo, mas assim, sabe, eu sou a única oportunidade dessa pessoa, mas esse atendimento não tá bom, eu não tô conseguindo, sabe, dar atenção. Aí quando eu dá, tipo, não, é neném, eu vou atender do jeito que eu preciso atender a mãe que tá precisando de acolhimento. Aí eu abri a porta, aquelas pessoas com aquela cara assim, tipo, demora pra caramba, não sei o quê. Aí eu ficava, meu Deus, eu tô fazendo certo, mas estão com raiva de mim. Então, era um sentimento, uma loucura na minha cabeça, assim. Eu chegava em casa cansada, e assim, não tinha aquela sensação, dever cumprido. Eu ficava sempre com uma coisa meio, sabe, carregando piano, ruim, assim. E eu tenho muitas. Eu amo ser mãe, eu tenho 2 filhos e tal, e eu tenho muito essa coisa do exemplo. Eu ficava assim, gente, sabe, estressada, como que eu tô. O que que eu tô passando para os meus filhos de valor, sabe? Tipo, o trabalho é estressante, é isso que eles estão vendo, sabe? Chega brava, não sei o quê e tal. Então eu falei, então, e era bem ruim, assim. E eu sou muito correta. Então, assim, se eu vou trabalhar, eu levo tudo que eu preciso. Não tem aonde eu trabalho, eu levo tudo. Então eu chegava nos trabalhos igual muambeira, cheia de bolsa, cheia de coisa, porque eu levava tudo. Vou fazer teste alérgico, pode ser que tenha. Nunca aconteceu de ter alguma coisa. Mas se acontecer, não vai ser comigo. Então leva adrenalina, leva não sei o que lá, carrega não sei o que, carrega. Eu carregava tudo. E isso pra mim é surreal, assim, ficar carregando um monte de coisa pra lá. Então eu queria trabalhar assim, chegar, sentar, minhas coisas estão aqui, ter uma fotinha dos meus filhos, sabe? Uma coisa bem televisão, assim, mas falei, cara, não é possível. Tem que ter um jeito de ter essa calma.
eu falo muito, eu sou acelerada, assim, mas eu gosto de trabalhar com calma, sabe? De ouvir a pessoa, eu gosto de conversar, e eu não tinha tempo para isso. Então, isso estava me consumindo muito. E eu sentia isso, assim, sabe? Tô cansada, tô... Uma coisa que você falou acontecia comigo muito, assim, chegava lá, agenda lotada. Ai, meu Deus, não sei lá quantos pacientes. Ai, faltou, graças a Deus. Faltou paciente. Ai, que bom. Falei, gente, mas o paciente é meu ganha-pão. Como é que eu posso ficar feliz do paciente faltar? Tipo, que lógica é essa, sabe? E quando você falou isso, eu comecei a rir. Eu falei, gente, olha, não sou só eu a louca que penso assim. E aí eu tinha muito isso, assim, eu estava muito decepcionada com o estilo de medicina que eu estava exercendo. E isso estava me deixando desanimada com a medicina. E eu comecei a pensar outras alternativas, outras coisas, porque até então, para mim, era isso. Eu não ia conseguir sair desse ciclo, sabe? Era isso que eu já estava, sei lá, 5 anos aqui, não tinha mudado muita coisa. Então eu estava bem desanimada, assim. Qual a idade dos teus dois filhos e os nomes? Eu tenho o Arthur de 10 e o Vitor de 7. Arthur e Vitor. É. Certo. Deixa eu ver se eu entendi, Fernanda. O que esse relato que você trouxe de como você se sentia e um pouco da tua história desse momento, eu vou parafrasear, tá? E aí você me corrige se eu estiver errado. É como se você tivesse todos os dias fazendo algo que você não, além de não estar feliz, você sentia que você estava indo de encontro, ferindo os seus princípios. É, isso aí. E olha que louco, né? A gente é baseado em princípios. Todo ser humano tem princípios. Pode ser que as pessoas não tenham isso escrito, né? Mas deveria. É. Mas a gente toma decisões baseadas em princípios. Por exemplo, quando você decide, por exemplo, você falou assim, o que eu gosto é de atender consultório. E isso é um princípio que rege a sua vida, né? E quando a gente não tem essa clareza, a gente, por exemplo, quando a gente principalmente quando começa a carreira, ou quando a gente está precisando de grana mesmo, e todo mundo passa por isso, né? A gente começa a dizer assim para um monte de coisas que ferem nossos princípios. Por exemplo, a maioria dos meus empregos feria o meu maior princípio, que é a liberdade. Todos os lugares que eu trabalhava, eu me sentia o patinho feio, porque eu queria fazer diferente, porque eu queria fazer melhor, porque eu queria ser criativo. Eu ficava questionando, mas por que que... E as pessoas sempre levando porrada, sempre levando porrada. E eu não sabia que eu fazia aquilo e eu estava infeliz simplesmente porque eu estava ferindo um princípio meu. Então, saber qual que é os nossos princípios é fundamental para a gente não só ser bem-sucedido, porque bem-sucedido é algo que é muito relativo. Por exemplo, ser bem-sucedida para você é uma coisa, é ter o porta-retrato do Arthur e do Vitor, né? E a gente vai já falar sobre isso. Atender seu paciente como você sempre sonhou, ser bem remunerado, se sentir bem. Mas talvez, por exemplo, para o Cláudio, pode ser diferente. Ser bem-sucedido pode ser diferente para ele, pode ser diferente para mim, e por aí vai. É importante a gente se auto-perceber, né? Descobrir quais são os nossos princípios, porque, por exemplo, uma das coisas que mais assim, que mais me sugava, né? Que mais me consumia, como foi a palavra que você usou, né? Era estar convivendo com pessoas que meio que me cobravam uma pressão muito forte para que eu continuasse no serviço público que eu odiava, sabe? E isso a Globo não mostra, né? Eu dei uma entrevista hoje para uma rádio, né? E a ideia era falar sobre os erros médicos, né? Porque erro médico dá Ibope. Uhum. Só que mal eles sabiam quem era que ia falar sobre erro médico. E aí eu fui falar que o médico, como é que é a vida do médico, trouxe um monte de estudos sobre como é que é, né, os bastidores do médico. E aí a jornalista ficou, meu Deus, não sabia, não fazia a mínima ideia que a vida do médico era assim, né? Porque as pessoas acham que médico só ganha dinheiro, trabalha pouco e ganha muito, não sei o quê. Então eu falei, não.
Tem muita coisa que a maioria das pessoas não sabe, né? Então, por isso que eu faço questão, sabe, Fernanda? Sim, tem estratégia de marketing, você sabe disso por trás, mas é o marketing da verdade, sabe? Eu quero conectar com os Ah, colegas para que eles parem um pouquinho. Cara, quais são os meus valores? Será que eu tô infeliz em tal lugar porque porque meus valores estão sendo feridos lá? Por exemplo, o valor do respeito. Para mim, a pessoa pode dizer que me ama, se ela não me respeitar, não vale nada, uhum. sabe? E eu também fui muito desrespeitado nos lugares onde eu passava, sabe? E a gente, olha que louco, Fernanda, a gente vai acostumando com isso, né? A gente vai achando que é Sim, normal. A gente vai achando que é uhum. normal, tipo, com todo respeito às outras profissões, mas chegar uma pessoa, por exemplo, já trabalhei em um hospital que, tipo, tinha uma pessoa que a função dela era ficar entrando no consultório toda hora e dizer, bora, doutor, bora, bora, bora. Já tem um paciente que está esperando há 10 minutos lá fora. Jesus amado. Não tem como assim, eu acho engraçado que eu tenho muitos amigos não médicos, né? E a gente tem muito amigo médico, óbvio. Mas eu tenho muitos amigos não médicos. Daí as pessoas falam assim: ah, eu queria muito que o meu filho fizesse medicina. Eu falo assim: ah, cara, sério, hoje em dia tem tanta profissão, hoje em dia tem tanta opção. Aí eles falam: não entendo vocês, médicos são engraçados, não querem que os filhos façam medicina, não sei o quê. Aí eu falei: mas é porque a gente sabe o por trás. Entendeu? Assim, a gente. Não é, se os meus filhos quiserem, ah, mãe, eu tenho dom, eu quero fazer medicina, beleza. Mas a gente vê muito hoje em dia as pessoas, ah, vou fazer medicina porque dá dinheiro. E aí o que que acontece? São pessoas frustradas, como qualquer profissional que está fora de uma área que não gosta, atende muito mal o paciente, que eu acho um absurdo, porque se você se propôs a fazer medicina, você tem a obrigação de atender bem o seu paciente. Se o lugar é ruim, sai do lugar. Entendeu? Você não precisa ficar ali. É isso que não entra na cabeça das pessoas, né? Vocês falam muito isso. A gente não vai consertar o mundo. Não Eu vai. tinha essa ideia. Eu falei assim, eu tenho que ficar na prefeitura porque eu sou a única legista da prefeitura. Então, assim, se é melhor eles terem o meu atendimento rápido do que não ter. Só que não é assim, entendeu? Porque eles precisam ter um atendimento bom. Então, enquanto a gente não lutar por isso, as pessoas não vão entender isso. E a gente que está do outro lado tem que lutar, só que é muito duro, porque o nosso ambiente de trabalho, médico, seja em centro cirúrgico, consultório, a gente lida com pessoas que não estão bem. Porque ontem mesmo eu encontrei uma paciente, aí falei assim, você tá sumida, hein? Aí ela falou que ela era colega de trabalho, assim. Aí ela falou assim, ah, eu tô sumida porque eu tô bem. Falei, eu sei disso, quando vocês somem é porque vocês estão bem. Porque normalmente vem pra gente quando tá mal. Então a gente, é aquela coisa, a pessoa entrou falando, tudo bem, ah, não tá bom não, é isso, isso, isso. Esse é o nosso ambiente, a gente é treinado para lidar com isso. Mas não quer dizer que a gente não sinta. A gente é humano, então você sente a dor do outro, você é um trabalho que a gente precisa fazer para tirar isso. Se você está trabalhando no lugar onde o lugar não te ajuda, não tem como, não tem nada de bom. Quer dizer, você vai se agarrar o quê? É muito complicado isso. Então, a gente vê por trás, vê isso, os colegas doentes, os colegas, né, com burnout, essas doenças com nome chique, mas com problemas, né? O índice de suicídio entre os médicos é muito maior do que da população geral, e isso não pode ser normal. Tem coisa errada aí, e as pessoas às vezes não se dão nem o direito de abrir os olhos para isso, de entender igual esse movimento, né? Eu saí dos planos e estou no consultório particular. Ok, eu não tenho nada contra quem quer trabalhar lá, mas para mim não estava funcionando. E eu consegui enxergar que era possível eu fazer de outra forma. As pessoas que eu tenho contato, que eu percebo isso, eu falo, eu explico, eu dou dica, ó, o caminho é mais ou menos esse, eu estou trilhando, vamos comigo, porque eu ainda não estou lá no final, eu estou no início. Mas assim, eu acho que a ideia desse papo é isso, é mostrar que é possível, sabe? Vamos junto. Ó, isso eu tenho dificuldade, vamos nisso. Vamos melhorar aqui, vamos tentar ali. Porque se você tem essa mentalidade, você tem que procurar pessoas que te ajudem nessa mentalidade.
Sim. Eu não gosto de trabalhar em emergência, não gosto dessa pressão, dessa adrenalina e tal. Eu gosto de sentar, de conversar com o meu paciente. Mas graças a Deus que tem quem goste, porque eu preciso do colega lá na emergência para trabalhar. Mas aí a pessoa trabalha no que ela gosta. Então a gente tem que ter esse olhar. A gente precisa trabalhar no que a gente gosta, no que a gente quer. Então, senão vai ficar doente, vai ter problema, vai errar porque a gente é humano, vai errar, e se está estressado, trabalhando, vai errar, não tem como. Então, as pessoas gostam disso mesmo, né? O ruim vende, né? Eu sempre É, falo com os falo, você fica vendo, vai lá no Google pesquisar, doença não sei o quê, é sempre o pior caso, eu não sei o que lá. Falei, caramba, vem aqui, sabe? A gente estudou para isso, a gente vai saber te ajudar, vai saber filtrar, não sei o quê. E precisa de tempo para isso, para você dar esse acolhimento para o paciente, né? Então, é essa medicina que para mim, funciona melhor, que é a que eu estou buscando agora. que massa, que massa. Ó, e aí eu imagino então, você encontrou a tribo lá, você participou do workshop, que inclusive vai ter uma nova edição agora, semana que vem, dia 8. Já fica a dica aí para quem está se identificando com a história da Fernanda. É, e aí, qual foi o próximo passo? Você, por exemplo, você teve algum receio de entrar? Tipo, abrir inscrições para a turma Com CBN? certeza. Quando vocês falaram assim, a gente vai. Foi você que falou, né? Ah, vou dar R$ 1.000. Eu falei assim, eu botar meu nome e meus dados, nem pensar, isso aí é tudo golpe. Não vou, não, não tem. Eu é super cadreira. Aí eu lembro que a Thaís, que ganhou lá no na minha turma, aí eu falei assim, deixa eu entrar no Instagram dessa menina aqui, deixa eu. Aí eu fiquei lá, porque eu fiquei super cabreira. Porque, lógico, que vocês botam histórias de pessoas que deram certo. Lógico que vocês também falam que é um processo, que nem todo mundo vai nessa vibe. Eu tô lá na turma 15, eu tô vendo que cada um tá no seu momento. Mas, assim, é meio assustador, sabe? Você vê, assim, caraca, fulano conseguiu, sabe? Nossa, mas fiquei com muito receio. Fui procurar, assim, se tinha algum colega. Aí eu vi olha só, a pessoa maluca, sou eu. Quem é que seguia vocês que eu conhecia? Aí eu entrei em contato. Ah, você conhece? Ó, esse negócio aqui é seguro, não sei o que lá. Não, aí eu achei um colega aqui da cidade que fez o curso com vocês. Aí ele falou assim: não, é muito legal, não sei o quê. Aí eu fiquei mais tranquila, mas eu fiquei tensa, assim. Então, eu gosto de falar isso porque eu acho que ajuda, as pessoas ficam inseguras. E vai ter muita gente vendo aí que é gente como a gente, né? Fala, brasileiro é difícil, né? A gente tem muito charlatão aí, é difícil. Aí eu fiquei com medo. Mas aí eu fiz essa pesquisa e aí falei pro meu marido, ó, o negócio é o seguinte, eu não quero saber quanto que custa eu vou entrar, esse dinheiro é investimento, vamos, eu tenho que fazer esse curso. Ele, não, vambora, ele me apoiou pra caramba, vai, vambora, vamos fazer, você tá muito animada, não sei o quê. Eu ficava, aquilo ali pra mim parecia um negócio igual uma cachaça mesmo, assistia as aulas até o final e tal, desesperada, anotando tudo. E aí foi esse passo. Aí eu fiz a inscrição no curso e eu sou muito assim, sou muito boa de seguir ordem. Então, tem que assistir na ordem. Bora assistir na ordem. Então, eu lá bonitinha assistindo na ordem, mas as coisas foram acontecendo assim, né? Eu comecei o curso e o curso é muito bom, assim. Eu sempre falava lá, todas as lives que a gente tinha da turma, o que que foi, o que que você, eu nunca lembro o jeito que você fala, qual insight, né? Qual insight que você teve? Para mim mudou a cabeça, sempre. Porque assim, toda vez que eu assisti aquilo ali, parece que dava um tá, vai lá, vai dar certo. Era mais um empurrãozinho assim. E aí foi isso. Aí eu fiz o meu esquema foi esse. Massa. Ó, e eu vou pegar um pouquinho desse gancho, porque poucas vezes, uma das coisas que eu ensino também, às vezes a gente fica pensando assim, pô, o que que será que eu falo? O que que será que eu ofereço para o meu cliente, né? Para o meu potencial cliente? E aí você sabe que o que eu recomendo é pergunta para ele.
Então, eu quero aproveitar que eu estou aqui com o meu cliente ideal. Você é a personificação, Fernando, da nossa persona, né? Então, deixa eu aproveitar um pouquinho desse gancho aí, que realmente é muito valioso para a gente, que é o que mais te assustou? Foi a gente foi os resultados? O que mais, ou então foi resultado muito alto, um resultado, uma coisa que pareceu surreal? O que foi? Lembra? Que mais me assustou? Deixa eu pensar. Eu acho que uma coisa que me chamava muita atenção era fulano recém-formado, sem especialidade no consultório particular. Falei, impossível. Não tem como. Falei, a criatura que fez duas especialidades, ralou. Não, 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 não é possível. Isso daí, para mim, era o que mais me deixava angustiada. Assim, eu ficava, gente, não, não é possível. Aí, isso era uma coisa que me chamava muita atenção. E eu acho porque eu não vou lembrar o nome dos colegas, mas tem uns colegas, assim, que o rosto é bem batido já, porque a gente vê aparecer muito, né? Aí eu falava assim, caraca, como que fulano ganha tudo isso? Não, gente, porque assim, é o que você fala, cada um tem o seu propósito. Tem gente que prefere trabalhar menos e ganhar menos, e tem gente que quer trabalhar mais e ganhar mais, ok. Aí eu falava assim, aí eu ficava fazendo conta. Como que fulano ganha isso tudo, gente? Não, não, não é possível, não é possível. Mas é porque a gente é uma realidade muito fora, né, pra gente. Quando a gente está antes de começar, como você está ali do outro lado, aí você fala assim, caraca, sabe, é tanto uma consulta, como que paga um negócio assim? Você fica meio desconfiado. E eu tinha a sensação no início que funcionava muito assim, para, tipo, é, que tem Dermato? coisa para emagrecimento e dermato. Eu tinha essa impressão. Dermato é estética, todo mundo paga tudo, não sei o quê. E para a galera com coisa de emagrecimento. Eu achava assim, porque aí as pessoas, né, é necessidade, é estética e saúde. E aí foi legal que na nossa turma, na 15, tem o. Eu sou péssima de nome. Aí tem um colega lá da última que é cardiologista, que a gente até ficou ajudando ele. Como que eu vou fazer meu pai? Ele falou, não, faz disso, não sei o quê, dando dica. Aí daí passou 2 semanas, eu vendi 2 pais de hipertensão. Eu falei, caraca, que maneiro! Fiquei toda alegre. Porque assim, é uma coisa mais próxima da Da realidade, realidade, né? Verdade. entendeu? Porque é, tem essa coisa, né, é difícil para a gente seguir alguns passos do que vocês passam, e vai ser para todo mundo, porque não é fácil. Vocês nunca falaram que é fácil. Não é fácil mesmo, não, é difícil. Eu tenho um prazer enorme em dizer que para mim foi muito além, está sendo, né, do que eu esperava nesse início. Eu estou num ponto que eu achei que eu demoraria um pouco para chegar. Mas eu não acho que é sorte, não. Eu acho que, de alguma forma, foi o trabalho que eu já fiz lá atrás. Eu já estou com o paciente de boca a boca. Isso eu tenho certeza que é do meu trabalho, entendeu? Isso daí eu não tenho vergonha de dizer, não, porque eu trabalho duro, trabalho muito e me dou muito para os meus pacientes. Então, isso vem para gente. Uma hora vem. Eu achei que veio mais rápido do que eu esperava. Mas eu até comentei com vocês, porque a minha especialidade é muito sazonal, né? Então eu peguei um período onde eu tenho muito atendimento, que é o outono e inverno. Então eu continuo trabalhando e agora vamos seguir e ver como que vai ser daqui para frente. Mas eu também tenho que aproveitar a parte boa, né? Não posso. Se eu não ficar feliz com a parte boa, só ficar preocupada, não. Eu surfei na onda. Tá dando, eu fui embora. E aí por isso que eu acelerei um pouco o processo. Eu tô meio num choque aqui com os meus pacientes antigos, assim, tipo, doutora, mas você abandonou a gente, saiu. Falei, gente, era um projeto, era para acontecer mais para o final do ano. Eu ia tentar fazer isso aí mais natural, essa transição menos assim abrupta, mas eu recebi uma proposta, as coisas aconteceram e assim eu precisava disso, eu precisava desse up na minha vida, assim, porque
Assim, a minha cabeça parece que eu sou outra pessoa. Todos os meus amigos, a minha família, o meu marido que está comigo, ele fala assim: Meu Deus, por que eu não arrumei CVM para essa mulher antes? É muito legal. Fala um pouquinho sobre isso, então, aí, como é que foi? Como é que você começou a colocar os pilares em prática? E, de repente, o que você começou a colocar em prática que você... Porque o que acontece, basicamente, é isso, né? Eu vou aqui só fazer um spoilerzinho e você continua. Começa-se a colocar, muitas vezes, até no conteúdo gratuito, até durante o workshop, coloca-se algumas coisas em prática, né? E Uhum. aí, cara, não é que funciona? E aí isso vai dando um gás, vai dando uma retroalimentação positiva. Como é que foi para ti, Fernanda? Então, eu tenho uma grande amiga que é médica aqui da cidade, e há muitos anos ela fala para a gente já tinha conversado de trabalhar juntas, né? Só que a gente teve uma mudança aqui na cidade, questão de convênio, enfim. E aí é, eu não estava, ela também teve dificuldade para conseguir alguns convênios, mas ela já está aqui há bem mais tempo. Ela foi para o consultório dela e falava sempre para mim: vem, 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 e a gente tentando convênio, e nada, nada, nada. Um belo dia, ela falou assim: Fernanda, vem, senta aí, começa a atender, vamos ver. Se não tiver ninguém, você fica aí, estuda, se vira, não precisa me pagar. E eu já estava começando o CVM. Aí eu falei assim: ah, quer saber? Vambora. Eu já ia te ligar mesmo, porque vambora, vamos dar cara na coragem, vai dar certo. Deu para um monte de gente, eu tenho que tentar. E aí, primeiro passo foi acreditar. Total, acredita e vai, né? E aí eu Isso, fui. isso foi quando? Isso tem uns 2 meses, mais ou menos. Início de agosto a gente está. Talvez. Isso foi em É, foi julho. Não, foi junho. junho. Foi junho, é. Final, eu acho que eu comecei lá no meiuca de maio, uma coisa assim. Tá. É, finalzinho de maio, início de junho. Aí no início tinha ninguém. Tinha ninguém no consultório. Entendeu? Aí um belo dia, um paciente, outro paciente. Aí aí o que que eu fiz? Eu falei assim, eu não vou esperar, porque é aquela coisa, né? Não, primeiro eu vou ver o lugar, depois eu vou ver o Instagram. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer logo esse Instagram e depois, quando eu me organizar melhor, eu vou postando mais coisas. E aí, bom, fiz o Instagram. Eu gosto de falar, né? Já deu para perceber, né? Então para falar? Vambora. Vídeo, fala, não sei o que, aparece, isso daí para mim é moleza. Aí começou, te vi não sei aonde. Aí eu falei, caraca, tipo, né? Aí começou o consultório, pá, pá, pá. Te achei no Google. Falei, opa, esse negócio funciona mesmo. E aí a minha agenda. Aí, assim, as primeiras 3 semanas, né? Aquela coisa meio ruinzinha assim. Quando chegou depois, a minha agenda cheia. E aí, todos os horários que eu abri, cheios. Aí eu já peguei mais um dia. E aí agora eu já vou pegar mais um dia, porque. E vou pegar, né? Porque aí eu fui saindo dos outros para ficar lá. Então, a minha agenda começou a encher. Lógico que eu botei uma pessoa para me ajudar, para poder explicar como que funcionava, porque você tem que dar uma atenção, não é para tratar, você tem que tratar as pessoas bem, explicar, né? Porque é um tratamento diferente, né? Assim, é uma consulta mais longa, porque tinha muita gente que falava assim, mas a doutora atende em tal lugar, é, mas aí eu lembro muito isso que o JP falou, né? Você está concorrendo com você mesma, Fernanda, porque começou a acontecer isso. Eu estava no consultório particular, que era onde eu ia ficar, que eu ia me estabelecer. Aí eu falei com a minha amiga, ó, o negócio é o seguinte, você falou que não vai me cobrar, mas eu vou te pagar, porque eu tô atendendo, eu tenho que te pagar, né? Eu tenho que fazer para os outros que fizeram para mim, né? Falei, não, aqui, ó, tá aqui, aluguel, tudo certinho, e eu tô feliz e vamos embora. E aí começou a acontecer isso, os pacientes me procuravam para o consultório particular,
mas a doutora, mas ela atende lá também, em outra clínica que tem convênio. Só que como é que eu ia explicar para o paciente que eu fazia, a mesma médica, a mesma pessoa, fazia um atendimento aqui que não é o mesmo que eu fazia aqui? Isso daí me deu um ciricutico na minha cabeça. Essa fase foi ruim para mim, porque eu falei assim, não dá. Que eu não é que seja diferente o atendimento, mas é um atendimento com tempo. Eu consigo conversar com o paciente trocentas coisas que eu preciso saber e que na consulta eu não consigo. E aí eu comecei a entrar em conflito comigo, porque como que eu posso? Eu não posso fazer isso daí tá errado. E aí, por isso, eu tive que acelerar a transição, porque eu falei, aí lógico que o meu marido me dá um suporte muito bom, a gente tem contas organizadas, a gente sempre teve, a gente se programou para o futuro, então a gente tem uma estrutura, né? Não tô vendendo almoço para pagar a janta, né? Lógico que tem que ter juízo, né? Eu tenho casa, tenho filho, tenho família, tenho um monte de coisa. Então, assim, a gente sentou, não, é possível. Vamos arriscar, porque a gente tem uma reserva, né? Até a gente conseguir se organizar. E aí eu avisei os lugares que eu trabalhava e foi assim, para minha surpresa, eu fui muito bem acolhida nesse momento, sabia? As pessoas que eu Compreendida, né? trabalhava, as pessoas falaram assim, tinha lugar que eu trabalhava, sei lá, 5 anos, sabe? Um pouco mais. E eu falei, cara, vai ser o caos, as pessoas vão reclamar, vai ter uma confusão, porque aqui na cidade tem pouco alergista. E não, as pessoas falaram assim: olha, você deixa seu cartão, a gente vai mandar os pacientes para você, e eu acho que você está muito certa, porque o seu atendimento é muito bom, você precisa mesmo fazer isso, porque você tem que dar essa atenção. Aí eu fiquei assim, ó, falei, gente, o mundo realmente está conspirando a meu favor. Eu tô no caminho, né? Então, assim, foram várias coisas que foram me mostrando que vai, Fernanda, vai, que é isso, sabe? Vai dar certo. E aí, alguns colegas que eu encontrei nesse período, né? Tipo, você tá saindo, nossa, e tal, porque a cidade pequena é meio que todo mundo trabalha em todos os lugares, né? Uma coisa, né? É o mesmo médico que tá ali, que tá aqui, que tá não sei o quê, é mais ou menos assim. Aí eu falei, então, eu tô saindo, eu tô com uma proposta nova de trabalho e tal. E eu achei muito interessante, conversei muito isso com meu marido. As pessoas, elas me apoiavam, os meus colegas, né, médicos, me apoiavam e, ao mesmo tempo, se justificavam para mim de não estarem fazendo esse movimento que eu estava fazendo. Você está certa, Fernanda, é isso mesmo. Então, eu não posso fazer agora isso por causa disso, disso, disso e disso, porque eu tenho que pagar isso, ou porque eu tô com esse problema aqui, ou porque não sei o que lá. Tipo, eu não perguntei, eu não estimulei, eu só dei o meu posicionamento. Então, ficou muito nítido para mim que era o caminho. As pessoas sabem que é preciso desacelerar, que você precisa ter um pouco mais de cuidado com você, com o paciente e com você, né? Porque para mim é isso que está valendo. Eu estou feliz porque eu estou dando uma ajuda para o paciente, assim, incrível, sabe? Porque eu consigo sentar ali e eu abraço, eu converso, eu brinco com as crianças, porque eu atendo muita criança, então assim, com calma, sabe? Sem aquela correria. E isso traz alegria para mim. Então, não tinha casamento melhor, gente. O paciente está feliz e eu estou feliz, eu não tenho mais nada para reclamar, assim, tá tudo ótimo. Cláudio feliz. O Cláudio tá. Falei para ele que é para ele investir em mim, porque eu ainda vou deixar ele em casa e vou ficar trabalhando. Porque E aqui em casa ele não é muito de rede social, essas coisas, né? E eu tenho uma loja, então eu já aparecia um pouco em rede social, assim, e tal. ser E aí os meus filhos. empreendedora. Ser Eu sou. empreendedora. Isso veio na pandemia, tá vendo? Foi nessa época. A única coisa boa desse período que eu tava com a cabeça assim, é que eu resolvi empreender em outra coisa para melhorar a minha cabeça. Não era para ser a minha fonte de vida, de renda. Mas me ajuda nessa parte, né? Claro.
e me traz sabe, uma paz de espírito, assim, incrível, fazer uma coisa fora da medicina e é maravilhoso para mim, assim. E me ensina muitas coisas e eu amo relação de pessoas. Então, eu vendo coisas para pessoas e traz alegria para a pessoa, beleza para as pessoas, porque é joia, né? Então, é tão bom, assim. Então, são várias coisas que vão se somando e aí você muda. As pessoas têm falado isso para mim. Você está com um olhar diferente, é um brilho no olhar, você está feliz, o seu jeito de falar. Isso melhora o clima em casa, com as crianças, com o marido, tudo. Fica tudo muito melhor, né? E aí, eu estava falando da rede social, porque aí, lógico, né? Eu tenho que mostrar o meu trabalho, né? Quem sou eu, onde que eu tô. Então, eu tô ali, tô no Instagram, aí tô lá no Google. Aí os meus filhos ficam assim, mãe, você tá famosa. Aí eu morri, falei, eu não tô famosa, filho. Mamãe tá só aparecendo aqui. Aí eles adoram aparecer e mostrar. Você faz isso. Coloca a gente aí, mãe. Bota aí, não sei o quê. Aí, às vezes, tem paciente que vai consultar e fala assim: ah, eu bem vi lá que seu filho fez isso, não sei o quê. Ele, mãe, o paciente falou de mim, que legal. É muito engraçado, gente. É uma mudança geral, assim. É uma vibe muito boa. Dá para sentir, Fernanda, dá para sentir a sua felicidade. E, assim, tem alguma coisa, tem alguma. Vou te fazer uma pergunta diferente do que eu tenho feito. O que que você tem vivido agora? E a gente está falando de alguns meses, né? Meses. Uhum. O que que você tem vivido? O que que você tem experienciado que você talvez não imaginasse que você estaria vivenciando agora? Assim, e tão rápido. Tem alguma coisa que passa assim que você, tipo, talvez você, não, isso aqui eu vou viver, mas talvez daqui a não sei quantos anos, e você está vivendo já. Pode Olha, ser? eu não sei se. Assim, algumas coisas eu não achei que aconteceriam agora. Não pensei que seria daqui a muitos anos, mas isso é uma coisa, tipo, dessa questão de ser reconhecido, né? Assim, das pessoas te reconhecerem. Eu atendo paciente que chega lá e fala assim: ah, doutor, eu vi aquele vídeo que a senhora postou, aquele vídeo era para mim. Aí eu falo assim, ah, tá, a pessoa já me conhece, né? Tipo, aí fala assim, ah, porque não sei quem me marcou numa publicação que você fez, e aí eu vim porque eu preciso disso. Então, assim, a pessoa já chega. Teve um dia que para mim foi o máximo, assim, eu fiquei super emocionada. Eu fui explicar para a paciente, falei assim, então, você tem que usar o remédio desse jeito. Aí a criancinha falou assim, tia, eu já sei, eu já vi você explicando lá no Instagram. Eu achei máximo. Aí a mãe falou assim, ela pediu para ver quem era a médica que ela ia consultar. Então ela já chegou na maior expectativa para consultar comigo, a tia Fernanda, não sei o quê. Aí eu achei tão bonitinho, gente, porque criança é muito sincera, né? E aí e eu adoro atender criança. Então, assim, isso é uma coisa que para mim foi meio surpresa de já ter essa ideia, né? Tipo, já acontecer isso, da pessoa já chegar para mim assim, ah, eu já te vi, eu já vi que você postou e tal. Eu achei que isso fosse uma coisa, porque eu não tenho muito seguidor, eu não sou a louca do Instagram, eu não consigo postar tudo que eu queria, do jeito que eu queria, porque tem milhões de coisas, né? A vida da gente são várias vidas numa vida só. Então, mas eu tento estar ali presente e tal. Então, isso é uma coisa que realmente para mim me surpreendeu. E outra coisa, principalmente, era estar com a agenda cheia. Falei, quando que eu, com um mês de consultório, ia falar que eu não tenho vaga? Como? Gente, não dá. Porque eu tenho paciente que liga e fala assim: ah, eu queria consulta para essa semana. Tipo, não tem. Como não tem, eu só atendo particular. Não, não tem. Tudo bem que eu não atendo todos os dias e tal, porque eu tenho uma rotina com a minha família e eu não abro mão disso. Mas é particular, não é o convênio. E eu não tenho vaga. Então, assim, eu tenho vaga para semana que vem e tal. E isso é uma coisa que eu fiquei bem surpresa, assim. Eu não esperava isso. Então, Mesmo, né? acho que é isso, né? Assim, Então
aquele investimento já voltou, né? Com essa agenda cheia aí, o investimento de CVM Ah, já tá, deve ter voltado. tá vindo, tá vindo. Fernanda, agora eu vou te fazer uma pergunta que talvez você não esteja preparada para responder, mas eu vou fazer assim mesmo. Tem um porta-retrato com o Arthur e com o Vitor lá no seu consultório? Ai, ainda não, mas vai ter. Quando tiver, eu vou tirar uma foto e vou te mandar. Porque eu tô na sala eu tô atendendo na sala dessa minha amiga, né? Mas a gente já tá com um projeto que vai ter uma sala só para mim, gente. Isso daí, olha, esse dia eu vou até estourar um champanhe lá, falar, "Ah, minha sala, pá!" Tem que fazer. Tem que comemorar mesmo. E Tem que aí vai ter o comemorar. porta-retrato lá, Que com massa. certeza. Fernanda, como é que você tem. Eu te perguntei lá no início como é que você se sentia lá atrás e eu queria te perguntar como é que você está se sentindo agora. Consegue identificar algum sentimento? Como é que Ah, você tem se eu sentido? tô mega power feliz, né? Que eu não consigo, né? Eu fui tirar umas fotos, porque tem umas coisas que eu não imagino que isso também é uma coisa que eu não imaginei que fosse acontecer. Manda mensagem para mim no Instagram. Ah, doutora, tô vendo aqui seu conteúdo muito legal. Vamos fazer uma parceria? Eu, oi? Já? Mas assim, eu acabei de conversar e tal. Aí encontrei umas pessoas e aí fui gravar uns vídeos assim e tal de parceria, né? E foi ótimo. Aí a pessoa foi tirar foto. Aí falou assim: faz foto séria. Eu falei: eu não consigo fazer foto séria, porque eu não consigo parar de rir, gente. Aí ele: não, se realmente as fotos riam são melhores. Eu falei: então tá bom. O meu sério é rindo. Aí eu falei: ó, a foto que eu detesto é foto 3x4, que não pode rir. Eu gosto de rir, gente, tô feliz. Aí ele falou: não pode rir, doutora. Então, assim, eu tô muito feliz com esse que é um processo, né? Eu tô no processo ainda, eu tenho muito chão pela frente, tem que estudar muito, tem que ler muito, porque consultório são altos e baixos, a gente sabe que tem hora que não tá cheio, agora tá ótimo, mas assim, tem que estar preparado para quando não tá, a cabeça tem que estar boa, então é um processo, eu tô bem consciente disso, eu não. Eu acho que eu tenho que surfar na onda, sim, porque a gente tem que aproveitar o momento de felicidade, com certeza, mas tem que ter o pé no chão, né? Então, a gente não sabe, então eu não vou deixar de estudar. Eu falei pro meu marido falou assim: você quer fazer mentoria do CVM? Eu falei, Cláudio, não dá para largar o CVM, não, filho, é igual casamento. Você vai, você tem que ir. Aí ele falou assim: ai, Fernanda, eu não aguento você. Eu falei, não, me deixa lá, porque tá dando certo. Eu tenho que ficar lá com eles. Porque eu adoro assistir as aulas da Tami, ouvir vocês. É muito, assim, vai melhor, como é que eu vou dizer? Vai botando mais lenha nessa fogueirinha que fica dentro da gente, né? Então, eu tô muito feliz, eu tô muito animada. Eu acho que essa mudança de pensamento é muito importante, assim. Eu não quero perder isso, assim, essa coisa do acreditar, né? Do acreditar que vai dar certo, sim, que é possível, sim, e que na hora que tiver ruim você tem quem te apoia ali, sim. Então, eu acho que isso é bom para mim, óbvio, né? Porque isso traz uma energia boa. Isso é bom para os pacientes, porque eu atendo com prazer, sabe? Então, eu chego lá, eu não faço nada do que eu faço assim, tá fazendo isso porque tem que fazer. Não, eu tô fazendo isso porque sou eu, Fernanda, e eu sou assim. Né? Então, uma coisa que eu brigava muito na época da faculdade, que falava assim, porque o médico não pode se envolver com o paciente, porque tem que ter essa relação médico-paciente. Falei, gente, ó, na moral, para mim não funciona assim, não. O paciente, lógico que você, né, são pessoas, existem pessoas e pessoas, mas assim, como que eu posso entender o que que se passa com ele se eu não me colocar numa posição de que, olha, você pode confiar em mim, você fala o que você quer falar, é, então, assim, tem paciente que fica meu amigo, sim. Eu faço um tratamento alérgico com o paciente de 3 anos. Aí vem, é o filho, é o marido, é a mãe, é papagaio, periquito, é a família toda, gente. Então eu vejo a grávida ganhar neném, o outro casar, não sei o quê. Então, assim, eu estar feliz, eu vou gerar também para essa
turma toda aí que eu estou atendendo esse sentimento. Então, hoje, para mim, assim, eu estou muito feliz, eu estou me sentindo muito realizada, eu tenho muito para conquistar ainda, tem muita coisa que eu sei que eu preciso ainda ajustar, melhorar, e isso eu acho que é importante, porque também não deixa a gente acomodado, né? Mas assim, o meu sentimento hoje é de felicidade e de gratidão de ter encontrado vocês que me deram esse empurrãozão aí, não é empurrãozinho não, é empurrãozão para seguir em frente. Você atende telemedicina? Não, isso é um próximo projeto. Já brigaram comigo, porque eles querem fazer telemedicina e eu não faço. Eu tenho que me organizar, ainda não consegui. Tem um paciente de 2 meses aqui para ti. Você atende bebê também? Com certeza absoluta. Pena que telemedicina eu não posso dar os apertos. Eu falo isso, que eu adoro. Então pronto, olha só. Te organiza aí, porque eu acho que a gente vai precisar e cada vez mais eu prefiro pagar uma passagem de avião para levar meu filho para ser bem atendido enfim, do que não ser. Então, Do que a gente já sabe que acontece. é, Vai ser um prazer, nossa, vai ser um prazer imenso poder ajudar e receber vocês, com certeza. Vamos, a gente vai combinar isso aí. e a minha esposa também, né? Porque é tudo hereditário esse negócio, né? Minha esposa, Então, a é isso que eu mãe, falo, gente. vai passando. Meu filho veio com muita alergia, muita, muita. Hoje mesmo está É aqui, uma, já, fa- é, já está medicado é uma, aqui. é, é a família, gente. Eu atendo as famílias, assim, Né? é muito gostoso isso para mim. Isso não é ruim. Tem gente que acha ruim, eu acho maravilhoso, Já sabe? pensa Atendo no, todo já pensa mundo. num pai para a família aí, já pensa num pai para a família. Tem que pensar, tem que estruturar isso aí mesmo. Pacote para a Show. família. Fernanda, querida, se você pudesse, a gente vai, como eu falei, a gente vai, dessas 30 pessoas que estão aqui, tem uma galera da família CVM, eu tenho certeza, mas tem um pessoal que está chegando agora que pode ter se identificado com você, que pode ter se identificado com a sua história em algum ponto e que ela está procurando essa luz no fim do túnel aí. O que você deixaria de recado para essas pessoas? Olha, primeiro eu vou me colocar à disposição se alguém quiser conversar comigo, saber algum detalhe, porque às vezes as pessoas acham que a gente não. Isso aqui, gente, é zero preparo. Tem Eu gente que acha que não. você é atriz, até porque você já tem um Não, estereótipo de não, não, não. atriz, né? Pode ser que. Eu, assim, eu até, a sua assistente mandou mensagem, eu falei assim, aqui, só me atualiza como é que funciona mesmo, para eu me organizar. Ela, não, é só um bate-papo. Eu falei, bate-papo, é comigo mesmo. Então deixa. Eu, Aí eu não preparei nada, eu não. Assim, eu nem conheço o Wilder pessoalmente, a gente só se conhece online, mas assim, eu sinto, ele na última live que teve da turma, gente, assim, são meus amigos, assim, eu tento ajudar todo mundo, eu penso nas pessoas, então isso aqui para mim sou eu, tá? Então, se alguém quiser conversar comigo, saber alguma. Ah, o Cláudio aí, meu marido, ó. Grande, Olha ele Cláudio. falando aí, tá vendo, gente? É real. Gente, olha, eu devo muito a essa pessoa. Ele é maravilhoso demais. Nossa, assim, ele mudou minha vida. Eu sou muito grata. Eu faço questão de falar, assim, que foi por ele, porque a gente tem que dar o louro para quem merece, né? Então, assim. Estou à disposição. Pode mandar o Instagram, sou eu mesma que faço, sou eu que estou lá, não é ninguém. Então pode mandar que eu converso. A minha loja está aí também. É arroba doutora Fernanda Sobreira, né? Underline alergista. Underline legista. Porque eu fiz o Instagram e me bloquearam, né? O afecto.br é minha loja, tá, gente? Ó, depois me segue lá. Ah, aí. Afecto é E de joias? Joias? É isso aqui, ó, é tudo meu, ó, eu que vendo. É prata, é biojoia. Aí eu já faço propaganda, eu já no consultório, eu tenho cliente da loja que vai para o consultório, do consultório que vai para a loja, é uma maravilha. É uma venda casado. Eu imagino que, Mas eu é imagino que essa experiência tem te ajudado muito com o CVM, né, Fernanda? muito, Porque muito.
Duas coisas que você falou que eu queria só reforçar, eu já te devolvo aqui, abre um parênteses rapidinho. Você disse, esse negócio de fazer marketing é comigo mesmo. Eu falo, eu não tenho problema nenhum. Isso é uma coisa que trava muita gente. E a segunda coisa é vender, né? Então, eu imagino... Então, aí eu vou te falar, sabe quem que me ensinou a vender? O Cláudio, meu marido. A pessoa, ela é essencial na minha vida. Ele fala, ele é anestesista, então ele já está muito mais familiarizado com isso, entendeu? Então ele fala para mim, Fernanda, você tem que valorizar seu trabalho, você tem que cobrar, porque é importante, as pessoas elas precisam entender que é isso, assim, né? Esse é seu trabalho, né? Você está se dando e tal. Então, e eu gosto, as coisas que vocês falam, eu já faço, sou eu que falo com os pacientes. Lógico, eu tenho uma secretária, uma assistente, mas assim, eu que explico de vacina, sou eu que faço, eu que falo. Eu fico, às vezes, meio trocentas coisas, mas eu gosto, entendeu? É um trabalho que me deixa feliz. É um trabalho que eu gosto de ter esse trabalho. Eu gosto de eu organizar, porque eu acho que isso faz o paciente acreditar no que você está falando, entendeu? Então, eu botar os meus filhos ali, eu botar as histórias, é humanizar uma coisa. Eu faço isso mesmo, essa sou eu mesma, não sou, não aí igual lá, porque grava, desgrava. Falo, gente, eu vou gravar, eu gravo, se eu estivesse falando para o paciente, errei um negocinho, vambora, é assim mesmo, sabe? Não, porque não é perfeito, ninguém é perfeito, então... Eu realmente não tenho essa dificuldade, mas eu não era assim, isso também foi um trabalho, quando eu fui uma criança tímida, e eu tive uma família que me ajudou, uma irmã muito boa que está ali também, que me botava para frente. Então, eu acho que essa rede de apoio é muito importante. Então, você tem que estar perto de pessoas que vão te ajudar. Então, as dicas importantes são essas. Acredite que você acredite nas coisas que você deseja, trabalhe para isso e se cerque de pessoas que vão te ajudar. Porque eu até hoje, muita gente fala, nossa, mas você vai atender só particular, será que vai dar certo? Eu falo, vai dar certo, tem que dar, entendeu? Eu vou trabalhar bastante para isso. Então, ainda tem muita gente, e vai ter, sempre vai ter gente que te puxa para trás, mas eu não quero essas pessoas, não, eu quero as pessoas que me botam para frente. Olha só, falando em pessoas que te botam para frente, dá uma lida aí no que tua irmã tá colocando aí. Ah, meu Deus, como é que faz? Dá para voltar? Quando você falou de fazer medicina de verdade, eu lembrei da mãe que falava isso para você. Escute o seu paciente. Parabéns, muito A minha bem. mãe, nossa. É isso aí, tá vendo? A minha mãe é uma pessoa que sempre teve vontade de fazer medicina, mas não teve oportunidade. Então, essa conquista de médica é uma conquista que não é só minha, é uma conquista da minha família, assim. Eu me lembro até hoje, o dia que eu me formei, as mensagens que eu recebi, assim, porque você recebe, né? Parabéns, 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 e óbvio, é muito bom, mas assim, aquelas mensagens que te tocam lá no fundo, sabe? Da tia que eu morei na casa de favor, que me ajudou, da minha madrinha que deixou eu morar de graça porque eu não tinha como pagar, da pessoa que me ajudou no plantão, que eu dava lá longe para poder pagar o cursinho, para fazer a prova de residência. Então, assim, é muita luta, sabe? Muita, muita, muita luta. Ficar longe de casa e falar com a sua mãe no telefone, chorar porque você queria estar lá e não tá, faltar o aniversário do seu pai. Eu já passei por tudo isso que todos nós passamos. Não tem um médico que não tenha uma história dessa para contar. É, E assim, eu não passei no vestibular de primeira, eu tive que estudar muito, eu estudei em faculdade federal, estudei na FRJ, não tinha dinheiro para pagar a faculdade particular. Eu sei o sacrifício que foi para minha família, então assim, eu tive uma rede de apoio incrível, imensa, e eu fazer uma medicina que eu acredito é eu fazer uma medicina que eles acreditaram que eu faria. Então, assim, vai muito além de você, não, eu vou ficar no consultório porque agora eu tô fulaninha, blogueirinha ali, quer atender só. Não, não é isso não, entendeu? É fazer uma coisa humana porque
foi para isso que eu fiz essa faculdade, entendeu? Então, é muito bom, assim, eu recebo muito carinho deles, com muito orgulho, porque eu sei que eu faço a minha parte, sim, e eles me ajudam até para manter essa chama viva aí, da gente não se perder no caminho, entendeu? Então, gente, eu estou indo no caminho certo, com a ajuda de vocês, obrigada. E o CVM que foi um pau, esse pé aí que me impulsionou, entendeu? Como é o nome da tua mãe? Wanda, Fernanda, parabéns. Você honra a sua mãe, a dona Wanda, fazendo o que você está fazendo. Honrando, né, a história dela, o esforço dela e honrando cada paciente que hoje recebe o seu melhor. Honrando a sua história. Honrando a sua história. Parabéns, querida. Parabéns. É só o começo. obrigada. Tamo junto. É isso aí. Bora pra cima. Gratidão, gratidão. Bora pra Eu que cima. agradeço. Bora pra cima. Obrigada. Ó, Isso aí. comemora com o maridão nesse final de semana aí, porque tem muita coisa para comemorar. Muita coisa. Pode deixar. Parabéns. Pode deixar. Obrigada. O método funciona, mas ele não funciona sem você, sem cada um dos alunos fazerem sua parte. Você fez a sua parte. Por isso, é mérito seu. Parabéns. Obrigada. É nosso. Obrigada.